Oi, todo mundo! Hoje eu vou falar sobre os 3 tipos básicos de relacionamento. Um dia eu estava refletindo sobre esse assunto e eu cheguei à conclusão de que é possível colocar cada relacionamento em 3 tipos básicos. Então vou falar os 3 tipos que surgiram na minha cabeça e você aí vai pensando em qual deles você se enquadra. O primeiro deles é o relacionamento abusivo. Nesse caso, um dos dois ou os dois cônjuges, eles são narcisistas. No primeiro caso, em que apenas um deles é um narcisista, é muito semelhante àquele filme Dormindo com o Inimigo. Ou seja, o que possui características narcisistas, ele vai tentar inferiorizar a pessoa que está com ele. Pode ser com agressões físicas, com agressões psicológicas, não deixando a pessoa trabalhar, tendo aquele ciúme excessivo que muitas pessoas acham que é proteção, com prova de amor, mas na verdade não tem nada a ver com amor. Ciúmes representa insegurança, medo de perder. Temos ciúmes quando temos medo de perder alguma coisa. E muitas vezes não gostamos do que temos medo de perder, apenas não queremos perder, entenderam? Prova de amor é quando percebemos que a outra pessoa se importa com o nosso bem-estar. Essa é a diferença. Mas enfim, não deixa a pessoa ter uma vida. Na verdade, o parceiro que apresenta características narcisistas, ele não quer deixar que quem está ao seu lado cresça. Quando você se envolve em um relacionamento desses, você acaba perdendo a sua dignidade, a sua personalidade. Você não tem mais vontade própria, você faz tudo para agradar o seu parceiro e aquilo não tem fim. Tem até uma música da Kelly Key que eu só lembro do início. Por causa de você, não uso mais batom. Rasguei meu short curto, diminui meu tom. Troquei os meus amigos por alguém que só me arrasa. Por causa de você, não posso mais entrar em casa. E ela larga tudo pra ficar com ele, faz tudo que ele quer e no final das contas, no final da música, ele abandona ela. É isso que o narcisista faz, ele suga aquela pessoa até não querer mais. E aí, quando aquela pessoa já está completamente destruída, ele descarta. No segundo caso, ainda falando sobre relacionamentos abusivos, os dois apresentam características narcisistas. É como se existisse uma guerra entre eles. Os dois estão tentando mostrar quem pode mais, quem manda mais, e um fica tentando destruir o outro, sabe? É muito estranho, é muito doentio. É como se você não tivesse um parceiro, você tem um inimigo. Porque assim, como eu já falei, os narcisistas são pessoas muito inseguras. Eles morrem de medo de que a pessoa que esteja com eles cresça, brilhe e assim os abandonem. Então eles tentam inferiorizar aquela pessoa porque eles acham que assim vão manter aquela pessoa eternamente ali do lado deles. E quando os dois apresentam características narcisistas, é o tempo inteiro um tentando inferiorizar e destruir o outro. É igual aquela música, entre tapas e beijos, é ódio, é desejo, é sonho, é ternura. Nesses relacionamentos, os dois têm medo de demonstrarem os seus verdadeiros sentimentos. Eles têm medo de demonstrar que estão gostando do outro, porque isso vai representar fraqueza e eles temem que essa fraqueza seja usada pelo outro para destruí-los. Então eles ficam sempre fingindo que são super poderosos, que insensíveis, que não se apaixonam, e os dois acabam sofrendo. O segundo tipo de relacionamento que eu vou citar para vocês, eu chamei de relacionamentos fúteis. Nesse segundo caso, muitas vezes não existe afeto. As pessoas se relacionam simplesmente por algum tipo de interesse. Por exemplo,
Não estou generalizando, é só um exemplo. Uma mulher, ela se envolve com um cara apenas porque ele tem muito dinheiro. Ela procura conforto. Ela não gosta dele. O contrário também acontece. Homens se envolverem com mulheres apenas porque elas têm dinheiro. Mas no exemplo, vamos citar que a mulher se envolveu com o cara porque ele tem muito dinheiro. E o homem se envolveu com essa mulher porque ela, geralmente na sociedade, né? Porque a mulher ela é gostosona, ela é bonita e tal. Também pode ser por outros motivos, pode ser por status ou por alguma outra razão. A questão é que esse tipo de relacionamento, ele é muito vazio e, no fundo, os dois estão sozinhos. Ele está com aquela pessoa ao lado, ela está com aquela pessoa ao lado, mas estão sozinhos. A partir do momento que um dos dois perder o que interessa ao outro, esse outro vai abandoná-lo. Tem até a cena de um filme, se eu não me engano, o filme se chama Poder Além da Vida. Se eu estiver errada, eu escrevo alguma coisa aí embaixo. O personagem principal do filme, ele é um atleta, bonito, tem dinheiro. Aí ele está abraçando e beijando uma mulher, que ela é bonita, gostosona. E então, nesse momento, ele para e pergunta para ela: se eu não fosse um grande campeão, você ainda estaria comigo? Aí ela para, reflete e pergunta para ele: se eu não tivesse esse corpo, você ainda estaria comigo? Os dois ficam em silêncio, voltam a se beijar e se abraçar e ninguém responde nada. Ou seja, ficou claro naquele momento que a base do relacionamento ali era muito artificial, era vazia. Era o fato dele ser um grande atleta, status, e o fato dele achar ela gostosa, aparência. Eu conheço dois casos, na verdade. Um, que o cara ele tava com uma mulher e ela desenvolveu câncer de mama e ele foi e abandonou ela ainda estava no hospital. Ele nem esperou ela se recuperar. Quando ele soube que ela tinha câncer de mama, ia ter que tirar a mama e tal, ele simplesmente pulou fora. Por quê? Porque a partir daquele momento ela não ia ter mais o que o interessava. Eu também já conheci outro caso, que foi o contrário. O homem, ele tinha muito dinheiro, de uma forma ilegal, tá, gente? Não concordo nada com isso. Mas enfim, ele acabou perdendo tudo. E a mulher que estava com ele por interesse, na mesma hora pulou fora. E ele ficou sozinho, ele era apaixonado por ela. Relacionamento fútil e vazio, no fundo, você está sozinho ou você está sozinha. Aquela pessoa ali não é confiável. A qualquer momento pode pular fora. E você tem que passar a vida toda tentando manter aquele padrão para manter aquela pessoa do lado. Ou você tem que passar a vida toda tentando juntar dinheiro porque sabe que quando o dinheiro acabar, aquela pessoa pula fora. Ou ficando enlouquecida por causa da aparência, porque sabe que quando começar a envelhecer e as rugas aparecerem e não tiver mais aquela exuberância na aparência também, será abandonado ou abandonada. Ou então aquela obsessão excessiva por status para manter a popularidade, porque sabe que a partir do momento que ficar no anonimato também será abandonado. Eu acho muito triste esse tipo de relacionamento. O terceiro tipo de relacionamento, que é aquele que eu penso, se não for assim, eu nem quero, é o relacionamento amigável. Nesse caso, os dois, eles são companheiros, são parceiros, são amigos, são cúmplices. Nenhum dos dois tem medo de mostrar ao outro as suas fraquezas, porque sabe que o outro,
ele não vai utilizar essas fraquezas contra ele. É um relacionamento movido à confiança. Eu também conheço um caso assim. Eu vejo muito eles postando fotos, é a coisa mais fofa do mundo. Eles realmente parecem que são amigos namorados. Eu acho lindo aquele casal. Nesse caso, é muito mais do que aparência. É muito mais do que status, do que dinheiro. Os dois, eles também possuem uma autoestima, uma autovalorização, a tal ponto de que eles não sentem essa necessidade de ficar inferiorizando quem está com eles, com medo que esse alguém vá embora. Não. Nesse terceiro tipo, que é o amigável, que é o saudável, os dois tentam, um ficar tentando deixar o outro bem. Os dois tentam um ajudar o outro. Nenhum dos dois impede que o outro cresça, ou seja, que o outro arranje um emprego, que evolua como pessoa. Porque eles acreditam que o que deixa uma pessoa próxima a você é a sensação de bem-estar, de segurança, de confiança que você provoca. E aí, o que vocês acharam disso? Até a próxima!